Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais uma aula de Química 1 do cursinho da UEL com o professor Diego Araújo e o nosso assunto de hoje será a segunda parte de termoquímica que foi iniciada na aula anterior. Lembrando na aula passada que termoquímica é a parte da química que estuda as energias envolvidas nas reações químicas. E a partir daí a gente tem dois tipos de reações: as reações que liberam calor e as reações que absorvem calor. A reação que libera calor é chamada de reação exotérmica e a reação que absorve calor é chamada de reação endotérmica, certo? A reação exotérmica possui a seguinte configuração: os reagentes dando origem aos produtos com liberação de calor, liberação de energia. Enquanto que a reação endotérmica é aquela que ocorre transformação dos reagentes em produtos, mas com a absorção de calor, conforme temos os esquemas ali, tá bom? Lembrando que na reação exotérmica, como há uma liberação de calor, a energia final, né, a entalpia final, a entalpia dos produtos é menor que a entalpia inicial, a entalpia dos reagentes. Se a gente fizer aquele cálculo do ΔH, que é a diferença entre a entalpia final e a entalpia inicial, teremos um resultado negativo, ΔH negativo para a reação exotérmica, enquanto que a reação endotérmica vai ser o contrário disso, beleza? Colocando no gráfico, só para a gente lembrar, então temos a entalpia dos reagentes, depois temos uma liberação de calor e assim chegaremos aos produtos. A entalpia dos produtos é menor, consequentemente o sistema perde energia e o ΔH será negativo, tá bom? Enquanto que a reação endotérmica, como temos essa absorção de energia durante o processo, teremos um acréscimo de energia. Consequentemente, a entalpia final é maior que a entalpia inicial. Fazendo a diferença, a gente chega no ΔH. ΔH é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. Como a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, consequentemente, sempre teremos o ΔK positivo aqui para a reação endotérmica. Jogando no gráfico, teremos ao final do processo um acréscimo de energia. Então, o sistema ganha energia, a entalpia final é maior que a entalpia inicial. Isso a gente discutiu na aula passada, certo? Agora a gente vai continuar esse assunto de entalpia, mas a gente vai classificar alguns tipos mais importantes de entalpia e a gente vai aprender a calcular a entalpia em algumas situações. Beleza? Vamos lá? Mas antes disso, a gente vai ter que estabelecer um conceito chamado estado padrão, que é um conjunto de condições estabelecidas para que, a partir dessas condições, a gente consiga presumir os valores de entalpia de determinadas substâncias, tá bom? Esses valores de entalpia, eles vão ser baseados a partir da temperatura ambiente, 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, e uma pressão aproximada de 1 atm. Por que aproximada? Porque, na verdade, a pressão ideal seria 100 kPa ou 10 a quinta pascal. Como a pressão de 1 atm é 101,3 kPa, então a gente deixa aproximadamente 1 atm. É claro que alguns livros só trazem essa configuração de pressão de 1 atm, certo? Outra coisa importante, o estado físico das substâncias é o mais estável, certo? E o estado alotrópico também é o mais estável. Lembrando que alótropos a gente viu na semana passada, que são substâncias simples diferentes, formadas por átomos de mesmo elemento químico, tá bom? Então o alótropo mais estável vai fazer parte desse estado padrão. A partir dessas condições, a gente tem aqui um conceito que não pode ser esquecido. Substâncias simples no estado padrão tem a entalpia padronizada igual a zero, certo? Então, substâncias simples no estado padrão, a gente vai padronizar a entalpia igual a zero. E a partir desses conceitos do estado padrão, a gente vai conseguir determinar a entalpia de outras substâncias que não essa substância simples. O exercício normalmente vai trazer dados de algumas substâncias e a partir dos dados e do ΔH a gente vai determinar a entalpia de outras substâncias que ele pede, ou a partir das entalpias das substâncias a gente vai determinar o ΔH, conforme a situação que o exercício trouxer para a gente. Colocando alguns exemplos aqui, a gente vai determinar quais delas estão ou não no estado padrão. Primeiro ali, ó, água no estado líquido. Considerando temperatura de 25 graus Celsius e pressão aproximada de 1 atm, a água estará no estado líquido. Então, está
nas condições padrão. Mas é bom lembrar que essa é uma substância composta. E água no estado gasoso? Água no estado gasoso não está no estado padrão. Gás oxigênio está no estado físico mais estável e também no estado alotrópico mais estável. Oxigênio líquido não está no estado físico mais estável. Gás ozônio não está no estado alotrópico mais estável, então não está no estado padrão. Carbono grafite é o estado mais comum, estado alotrópico mais comum, mais estável, então esse está no estado padrão. Carbono diamante não está no estado padrão. Então, o gás oxigênio e o carbono grafite são substâncias simples. Eles vão entrar naquele conceito ali, ó, entalpia igual a zero. Substâncias simples no estado padrão. Agora que a gente já conheceu o estado padrão, vamos trabalhar o primeiro tipo de entalpia, que é a entalpia padrão de formação com aquele símbolo ΔHF, e é o ΔH verificado, ou seja, o calor absorvido ou liberado, na formação de um molde de determinada substância, a partir de substâncias simples no estado padrão. Vamos pegar um exemplo para poder entender essa definição. Temos ali, ΔH de formação da água líquida é igual a menos 68,5 quilocalorias por mol. Ou seja, é o ΔH verificado na formação de um mol dessa substância, um mol de água, a partir de substâncias simples no estado padrão. Um mol de água foi formado a partir de substâncias simples. Quais substâncias simples? Temos ali o hidrogênio e temos ali o oxigênio. O hidrogênio vai ser obtido a partir de uma substância simples de hidrogênio, que é o gás hidrogênio. O oxigênio vai ser obtido a partir de uma substância simples. Qual vai ser? O ozônio ou o oxigênio? O oxigênio. O gás oxigênio, estado físico mais comum, estado alotrópico mais estável. E aqui já foi até colocada a reação química balanceada. Lembrando que essa reação tem um ΔH de menos 68 quilocalorias. Ou seja, para formar um mol de água a partir de substâncias simples no estado padrão, teremos a liberação de 68 quilocalorias. Vamos pegar mais um exemplo? ΔH de formação do CO2, do gás carbônico, igual a menos 94 quilocalorias por mol. Mesmo conceito. Formamos um mol de gás carbônico a partir de substâncias simples no estado padrão. Quais substâncias? O carbono que está ali foi resultante de uma substância simples de carbono. Qual é a substância simples mais comum e mais estável, o alotrópico mais estável? É o carbono na forma de grafite. O oxigênio é o gás oxigênio que deu origem ao oxigênio ali do gás carbônico. A partir dessa reação que já está balanceada, a gente tem um ΔH de menos 94. Ou seja, para formar um mol de gás carbônico a partir de substâncias simples no estado padrão, teremos uma liberação de 94 quilocalorias. ΔH de formação do C2H5OH, o etanol. Teremos a liberação de 66,4 quilocalorias por mol. Resumindo, para formar um mol de etanol a partir de substâncias simples no estado padrão, quais são essas substâncias? O carbono a gente já sabe, forma de grafite. O hidrogênio a gente já sabe, o gás hidrogênio. E o oxigênio a gente já sabe, gás oxigênio. Temos ali a reação balanceada e assim, essa reação resultou numa liberação de 66,4 quilocalorias por mol. Deu para entender isso? Vamos melhorar esse conceito aí, ó. Pegamos ali o ΔH de formação da água, a gente já tinha o dado anterior, né? A gente já tem essa reação formada ali. E agora a gente vai colocar isso em um gráfico. A gente tem ali, do lado dos reagentes, substâncias simples. E um detalhe, substâncias simples no estado padrão. Qual é a entalpia dessas substâncias? Zero. Entalpia de hidrogênio e gás oxigênio, zero. O que aconteceu na reação? Teremos a formação de água com liberação de energia. Então a entalpia final, a entalpia do produto água líquida, será menor que zero, entalpia negativa. A gente já sabe esse valor da entalpia da água? Vai ser essa diferença entre produtos e reagentes. Como a diferença está marcada ali, menos 68 quilocalorias, e a entalpia dos reagentes é zero, a gente vai padronizar a entalpia da água líquida menos 68 quilocalorias por mol. Fazendo o cálculo básico do ΔH, então, produtos menos reagentes, menos 68,5 menos zero. ΔH é igual a menos 68,5. Então ali a gente tem a entalpia da água igual a menos 68,5.
Outro exemplo, agora a gente vai ver a entalpia de formação do gás carbônico. Mesmo raciocínio. Carbono, grafite e oxigênio, substância simples no estado padrão, entalpia igual a zero. E para formar o gás carbônico, a gente tem uma liberação de 94 quilocalorias. Entalpia dos reagentes, zero. Entalpia do gás carbônico, menos 94. Fazendo o cálculo ali, ΔH é igual a produtos menos reagentes. Produtos, gás carbônico, menos 94, menos zero. É igual a menos 94. Esse é o ΔH da reação de formação do gás carbônico. Deu para entender esse conceito de ΔH de formação? Vamos fazer um exercício para fixar isso melhor? Peguei o exercício número 1 da UEL. A pirolusita é um dos mais importantes minérios que contém o dióxido de manganês, MnO2. Na indústria metalúrgica, o manganês puro pode ser obtido por processo térmico a partir da pirolusita, através da seguinte reação. A gente tem a reação balanceada ali, os dados de entalpia de formação nas condições padrão, 25 graus Celsius e 1 atm, e assim a gente tem também como dado a massa molar do manganês. Com base nessas informações, é correto afirmar que na produção de 11 gramas de manganês puro, a partir das entalpias de formação das substâncias, ocorre liberação ou absorção de energia. E qual o valor dessa liberação ou absorção? Vamos tentar fazer? Vamos obter os dados aqui do exercício. Então, para produzir 11 gramas de manganês, teremos um ΔH de quanto? E assim a gente vai determinar se é o calor liberado ou absorvido e quanto será liberado ou absorvido. Colocando os dados ali também, ΔH de formação dessas substâncias. E como que a gente vai começar esse exercício? Colocando a equação química balanceada. E primeiramente a gente tem que determinar o ΔH dessa reação, porque o exercício não trouxe essa informação. Como que a gente vai fazer? Estabelecendo os valores de entalpia de cada uma dessas substâncias. O exercício trouxe a entalpia do dióxido de manganês? Ele trouxe o ΔH de formação daquele dióxido de manganês. Como o dióxido de manganês foi formado a partir de substâncias simples no estado padrão, o ΔH de formação daquela substância será exatamente a entalpia daquela substância. Ele trouxe a entalpia do dióxido de manganês? Ele trouxe o ΔH de formação dessa substância. Como foi obtida a partir de substâncias simples no estado padrão, o ΔH de formação do dióxido de manganês será exatamente o valor da entalpia do dióxido de manganês. Então a gente já tem ali a entalpia do dióxido de manganês. Lembrando que quantos mols a gente possui? 3 mols de dióxido de manganês. Então o número de mols vai ser importante aqui. 3 vezes menos 521 é o valor da entalpia do dióxido de manganês. O alumínio ele não trouxe, vamos pular. Óxido de alumínio, Al2O3, a gente tem a informação ali, menos 1.676 kJ por mol. Como temos 2 mols de óxido de alumínio, vamos colocar ali 2 mols. Manganês, a gente não tem a informação, mas a gente sabe que alumínio e manganês são substâncias simples, e a gente vai considerar aqui o estado padrão, né? E assim a gente tem alumínio e manganês com entalpia igual a zero. Qual o valor de ΔH? Agora fica fácil, ΔH é igual a produtos menos reagentes. Isso a gente já conhece da aula anterior. Fazendo o cálculo ali, produtos, 2 vezes menos 1.676, menos reagentes, 3 vezes menos 521. Fazendo o cálculo, ΔH é igual a 2 vezes menos 1.676, quanto que dá? Menos 3.352. Menos 3 vezes menos 521. Menos com menos é mais. Então, 3 vezes 521. 1.563. ΔH igual a menos 1.789 kJ. Chegamos na resposta? Ainda não. A gente descobriu que o ΔH dessa reação é igual a menos 1.789. A gente já sabe que a reação libera calor. ΔH negativo, reação exotérmica. Mas essa é a quantidade de calor liberado para produzir 11 gramas de manganês? A gente vai ter que olhar novamente para essa equação. A equação forma 3 mols de manganês. E a gente pegou o dado do exercício que 1 mol de manganês são 55 gramas.
3 mols de manganês vão liberar 1.789 kJ, certo? 3 mols de manganês, 3 vezes 55 gramas de manganês, que dá 165 gramas de manganês. Libera uma quantidade total de 1.789 kJ. Eu não quero saber essa quantidade de manganês, eu quero saber quanto que vai ser liberado, né? A gente já sabe, vai ser liberado. Quanto que vai ser liberado para formar 11 gramas de manganês. Montamos a regrinha de 3. Agora fica fácil, só calcular isso aí. X é igual a... Dá para fazer uma simplificação? 55 sobre 11? Dá. É igual a 5 sobre 1. Agora a gente tem 3 vezes 5 vezes x. 15x é igual a 1.789. X é igual a 1.789 sobre 15. Fazendo o cálculo ali, vai dar aproximadamente 119,266 e uma dízima periódica aí, quilojoules. Chegamos à resposta? Sim, a resposta será uma liberação de aproximadamente 119 quilojoules de energia. Alternativa D de dado. Agora a gente vai partir para o segundo tipo de entalpia. Entalpia padrão de combustão, ΔHC, conforme a gente tem a representação ali. É o calor verificado na combustão completa de 1 mol de determinada substância, considerando o estado padrão. ΔH verificado na combustão. Lembrando que combustão é uma reação que libera calor, uma reação exotérmica. Então a gente já sabe, ΔH vai ser negativo. É uma reação que libera calor. Vamos pegar um exemplo aqui. ΔH de combustão do CH4, do metano, é igual a menos 213 kcal por mol. ΔH negativo, liberação de calor. O que significa isso? Significa que na combustão completa de 1 mol de metano, teremos a liberação de 213 kcal. Como vai ser essa reação de combustão completa do metano? O gás metano vai reagir com o comburente, o oxigênio, e assim, na combustão completa, teremos a formação de 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água líquida. Essa reação terá uma liberação de 213 kcal. Deu para entender? Vamos pegar um outro exemplo aqui. ΔH de combustão do etanol, menos 326 kcal por mol. Isso significa que na combustão completa de 1 mol de etanol teremos a liberação dessa quantidade de energia. Montando a equação de combustão, teremos ali o etanol reagindo com o oxigênio, formando água e gás carbônico, com liberação de 326 kcal. Mais uma vez, para a gente entender isso, vamos jogar no gráfico. Temos ali a reação de combustão completa do metano. Os reagentes, metano e oxigênio, darão origem aos produtos com liberação de energia, uma reação de combustão, reação exotérmica. A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. A gente pode ver isso com os dados que o gráfico nos trouxe. A gente tem ali a entalpia final é menos 230, entalpia inicial menos 27. Fazendo o cálculo ΔH então, ΔH é igual a produtos menos reagentes. Qual a entalpia que foi dada? Não precisa gravar, ele vai ter que trazer para a gente. Entalpia do metano, menos 27. Entalpia do gás carbônico, menos 94. Entalpia da água, menos 68. Usando esses dados aí, é só a gente determinar. Produtos, menos 94, mais 2 vezes menos 68, que vai dar menos 94, menos 136. Agora dos reagentes. A entalpia do metano, menos 27. A entalpia do gás oxigênio é 0, a gente já sabe. Fazendo o cálculo ali, ΔH é igual. Produtos, menos 94 menos 136 é menos 230. Menos 27, ou seja, mais 27. Fazendo o cálculo ali, ΔH é igual a menos 230 mais 27 é igual a menos 213. A mesma coisa que está apresentada ali naquele gráfico. Agora a gente vai usar o exemplo do etanol. Temos ali a reação de combustão completa do etanol, liberação de 326 kcal. Mostrando isso no gráfico, a gente tem o estágio inicial, etanol e oxigênio, o estado dos reagentes, se transformando em produtos, liberação de energia, combustão, reação exotérmica. A gente tem o ΔH ali. Vamos determinar o ΔH? Quais são os dados que ele vai trazer para a gente também? ΔH de formação do etanol
menos 66, ΔH de formação do gás carbônico, menos 94, ΔH de formação da água, menos 68. ΔH igual, vamos lá para os produtos, 2 vezes menos 94, menos 188, 3 vezes menos 68, menos 204, menos agora os reagentes, entalpia do etanol, menos 66. ΔH é igual a menos 188 menos 204, menos 392, menos 66, ou seja, mais 66. ΔH é igual a menos 326 quilocalorias. É claro que esse gráfico ele trouxe praticamente todas as informações ali, ó. A entalpia final, menos 392, a entalpia inicial, menos 66. Era só fazer essa diferença de entalpias. Final e inicial a gente já tinha o resultado. Mas eu coloquei aqui os valores de entalpia de cada uma das substâncias para a gente entender melhor as duas maneiras de se fazer. Agora a gente vai para o exercício da apostila. Exercício número 10. A sacarose é um alimento importante para o ser humano. O metabolismo dos açúcares envolve reações que são as fontes de energia, para que a célula possa realizar os trabalhos mecânico, elétrico e químico. O metabolismo de açúcares durante a respiração é representado pela seguinte reação de combustão, mostrando ali combustão da sacarose. O ΔH ele não trouxe, mas ele disse que o ΔH é negativo, é menor que zero. Temos os dados de ΔH de formação ali, também massas molares de alguns desses átomos. E ele pergunta qual a massa de sacarose necessária para liberar 314 kJ de energia. Vamos pegar esses dados? Primeiramente a gente vai colocar a equação de combustão da glicose, ΔH menor que zero. Qual vai ser a massa de sacarose necessária para liberar 314 kJ de energia? Temos os dados ali. Primeiramente a gente vai determinar o ΔH dessa reação completa e depois estabelecer uma relação com aqueles 314 kJ. Começando então o ΔH dessa reação completa. Entalpia da sacarose. Ele trouxe o ΔH de formação da sacarose, que a gente vai determinar então a entalpia da sacarose é igual a menos 2.222. Entalpia do gás carbônico, menos 394 kJ. Como são 12 mols, vamos colocar ali 12 vezes menos 394. Entalpia da água, menos 286. 11 mols, 11 vezes menos 286. Entalpia do oxigênio, substância simples no estado padrão, zero. Qual o ΔH dessa reação? Fazendo o cálculo ali, produtos menos reagentes. ΔH é igual a 12 vezes menos 394, menos 4.728. 11 vezes menos 286, menos 3.146. Menos 2.222. ΔH é igual a menos 4.728 menos 3.146. ΔH é igual a menos 7.874. Menos 2.222, ou seja, mais 2.222. ΔH final é igual a menos 5.652 kJ. Esse é o calor liberado na combustão de 1 mol de sacarose. Então, 1 mol de sacarose libera 5.652 kJ. 1 mol de sacarose são 342 gramas de sacarose. Isso vai liberar aquela quantidade, 5.652 kJ. Mas eu preciso saber o que? A massa de sacarose necessária para liberar 314 kJ. Então, aí a gente monta a regra de 3. A partir da resolução dessa regra de 3, a gente vai conseguir achar essa massa de sacarose. Fazendo o cálculo ali, teremos x é igual a 342 vezes 314 sobre 5.652. Multiplicando 342 vezes 314 é igual a 107.388. Dividindo por 5.652 é igual a 19 gramas. E vale a pena a gente falar também que, às vezes, o exercício ele traz alguns cálculos fáceis de se fazer, a gente consegue simplificar e, assim, diminuir o nosso trabalho com cálculos. Esse exercício ele quis ferrar a gente. 342 vezes 314 dividido por 5.652. Então, ali não dava para a gente simplificar porque são números muito grandes, fica difícil a gente simplificar. Mas o cálculo final
deu o número exato, 19 gramas. Beleza? Esse é o gabarito da questão que foi passada pra gente. Bom, pessoal, para não ficar muito extensa essa aula, a gente vai dar uma pausa e depois a gente retorna com a segunda parte do vídeo, falando da lei de Hess e também da energia de ligação.